Bom dia, boa tarde e boa noite para você, ouvinte do podcast. Aqui com mais uma edição, eu sou o Gustavo Riedel, do outro lado nós temos o Pedro Oliveira, apresentando um podcast que vai me ajudar a passar no IB. Hoje a gente está trazendo o tema do coronavírus, que está em pauta no mundo todo. A gente vai tentar abordar como o atual governo está tentando lidar com isso e como isso pode servir como uma possível desculpa para a nossa liberdade ser extremamente limitada. Com isso eu gostaria de começar falando com o Pedro, né, perguntando para ele o que ele acha dessa guerra que a gente tem entre a economia eu acho que o e a principal saúde. problema é, como você colocou, as pessoas estarem considerando uma guerra entre economia e saúde, que a partir do momento que o Bolsonaro pronunciou que todo mundo podia sair de casa, que a economia não podia parar, como a maior parte do que ele fala, as pessoas tentam transformar na pior ideia possível. A ideia de você se preocupar com a economia, além da saúde, acabou se tornando uma espécie de piada. E o mais importante seria saber buscar um equilíbrio nesse sentido. Porque, por mais que, óbvio, seja muito importante se preocupar com a saúde, além do mais porque essa pandemia é realmente algo muito sério, embora várias pessoas ainda não entendam, essa pandemia realmente é uma coisa muito séria. Ignorar completamente a economia vai trazer resultados podem ser tão ruins ou até piores do que ignorar as leis da quarentena. Você falou muito bem a palavra equilíbrio, né? Que praticamente em falta não fugir completamente. A gente tem esse equilíbrio e a gente vê essa segregação tudo. Agora, o que mais me preocupa é que no momento que a gente precisava estar unido para conseguir combater essa crise, o presidente, infelizmente, ele faz essa questão de segregar ainda mais. Ele divide mais ainda o povo e gera demissões e remissões dentro do governo que são absurdas dentro da crise. Hoje teve a eleição do Moro, ele demitiu o Mandetta durante o mandato dele. Tudo isso no meio da crise, o que é absurdo, porque a gente está no meio de uma crise. Não é hora de fazer mudanças dentro do próprio governo. Muito mais por propósitos bobos, que nem foi o do Mandetta, só porque o Mandetta era meio político, meio médico, e o Bolsonaro não queria um político, ele tem que ser a estrela. Então, é muito complicada essa situação, onde você vê a todo momento duas vozes se dividindo, duas vozes se segregando, seja agora nessa guerra entre economia ou saúde, ou esquerda e direita, ou corte de gasto e bota mais gasto, ou menos governo e mais governo, e pessoas perdidas nesse meio e que acabam endeusando ideias. Endeusando pessoas, que é pior. Então, fica aí, né? Eu queria abordar agora um pouco mais a situação da restrição de liberdade, as possíveis brechas que o corona traz para isso, porque pelo mundo todo a gente tá vendo lockdown, né? E esse lockdown nada mais é do que o governo virando para você e falando: você não pode sair de casa. Se você sair de casa, eu vou te multar, eu vou te prender. É ilegal você sair de casa. Mesmo que isso seja pro bem de toda a população, não levando em consideração a minha opinião, eu acho realmente que uma quarentena ela é importante. O que você acha? Você acha que a quarentena ela é importante acima de tudo, ou que não dá direito do Estado cercear a liberdade das pessoas? Cara, é realmente uma questão complicada. Acho que principalmente para mim de decidir, porque como você sabe, como muitas pessoas sabem, eu tendo a uma vertente mais libertária. Eu tenho a tendência de, na maioria das vezes, colocar a liberdade acima de tudo. A liberdade das pessoas de ir para onde elas quiserem, fazer o que elas quiserem, independentemente de interferência estatal. E quando se trata desse cenário, essa posição fica cada vez mais difícil de defender. E outra coisa que eu acho interessante de discutir um pouco mais tarde seria essa ideia sendo propagada entre as pessoas, e principalmente nas redes sociais, de que esse coronavírus mostra uma falha do capitalismo. Mas, enfim, continuando aí o tópico que você colocou na mesa, essa ideia da liberdade estar ou não sendo violada é algo que acho que está principalmente evidente nos Estados Unidos, que além de emitir simplesmente as leis que seriam necessárias para poder... Leis não, as mandatos seriam necessários
para poder manter as pessoas em quarentena, os políticos estão aproveitando para poder passar leis que não tem nada a ver com a quarentena em si, com o coronavírus, que dão mais poder a eles, que aumentam os salários, aumentam o poder de atuação e usando o coronavírus como justificativa. É uma tendência comum em várias partes do mundo. E voltando à questão que eu sei do capitalismo, o que muitas pessoas falham em perceber é que entre os 6 países melhor sabendo comandar, controlar o coronavírus, estava entre lá Taiwan, que outra coisa a ser levada em conta é que as estatísticas de controle do coronavírus não são simplesmente o número de infectados, são o número de infectados por população. Você não pode comparar um país como Itália com a quantidade de gente que eles têm com a China e colocar simplesmente números e esperar que a estatística seja legítima. Porque, querendo ou não, num país com mais pessoas, sem levar em conta, óbvio, que a China foi o epicentro, em um país com mais pessoas vai ser mais difícil de controlar o vírus de qualquer maneira, independentemente do quão boas as suas medidas sejam. É claro isso, de que as medidas não estão tão claras assim. A gente, de tempos em tempos, sofre ciclos de doenças, né? São ciclos de doenças. Há 6 anos atrás a gente teve a ebola, a gente teve a MERS, teve a SARS, outros coronavírus, enfim. Só torna claro como a gente é imaturo nessa situação. E eu não sei se depois de todo esse movimento do coronavírus e tal, esse assunto da liberdade vai ser posto em debate. Porque assim, a nossa liberdade ela pode ser confiscada sob certos aspectos, como por exemplo o coronavírus. Eu não imagino que no meio do nada as pessoas vão, de repente, parar de sair de casa sem nenhum objetivo, claro. É lógico que a gente está sendo limitado da nossa liberdade por causa do coronavírus. Mas eu não sei se isso vai ser debatido e se vai ser dado a devida atenção que deveria. Lógico que existe um motivo em volta de tudo isso. A gente vê também que índices econômicos não necessariamente influenciam tanto assim no combate ao coronavírus. São muito mais medidas para resolver esse tipo de coisa. Por exemplo, a gente tem a Itália, que é um país europeu, a Espanha, que é um outro país europeu, e até os Estados Unidos tendo recorde em números de coronavírus e cada vez aumentando, ultrapassando até a própria China, como você falou, que foi epicentro, sabe? Não só em porcentagem, mas em quantidade de infectados, porque a China ela contaminou só uma cidade. A Itália está sendo a região sul inteira, a região norte inteira, desculpa, e a Espanha também. Então a gente vê que nesses momentos não necessariamente o dinheiro, a força econômica e nem o poder político das pessoas está importando mais tanto. E eu me interesso para ver como vai ser esse controle aqui, onde a gente já tem uma polícia ineficaz. E outra coisa levando em conta seria que, se eu me lembro bem, pelo que eu sei dos meus amigos italianos, se eu não me engano, o norte é a parte mais... Se eu não me engano, o norte é a parte que está sendo mais afetada e também é a parte mais economicamente avançada, digamos, da Itália. E outra questão, isso o que você colocou no começo sobre a questão da liberdade ser ou não debatida, que eu acho que liberdade é normalmente um tópico que as pessoas não param para pensar. Algo muito comum na política, principalmente quando você está debatendo com qualquer pessoa, é a clássica ideia de se todo mundo fizesse do jeito que eu acho que eles tinham que fazer, o mundo ia funcionar. Porra, aí até esse ponto é óbvio. Agora, se você realmente levar em conta, por exemplo, usando o clássico argumento contra a liberdade de expressão. Não, mas liberdade de expressão tem que ter limites para não ofender as pessoas. Ok, mas onde esse limite tem? Quem decide esse limite? E onde esse limite deve ser colocado? Porque a partir do momento que você decide que deve haver um limite, pressupondo que a gente está numa democracia, esse limite vai ser definido pelos políticos. Ou seja, você está colocando na mão de pessoas que, principalmente o cenário que se vê no Brasil, são tão falhas quanto aquelas ao qual supostamente elas deveriam estar governando, o poder de definir o que elas vão ou não vão falar. E com ninguém para mantê-las em xeque, isso pode evoluir a algo muito maior. E é o que eu sinceramente tenho medo que aconteça com o coronavírus. Em todo mundo dando ao Estado oportunidade, o Estado estando usando o coronavírus
como justificativa para poder se expandir e executar qualquer tipo de operação ou atividade que ele queira executar sem as pessoas pensarem duas vezes, é algo que pode evoluir a proporções astronômicas, até mesmo depois do coronavírus acabar, porque a gente não tem garantia de que eles simplesmente vão abrir mão de todos os poderes que lhes foi dado após terminar. É como você falou, qual que é o limite da nossa liberdade? É só chegar a um ponto necessário, suficiente, para que alguma coisa justifique que a gente não possa mais ser livre. E isso vale para as mais diversas áreas. Só que nesse caso a gente está vendo que, graças a uma pandemia, a gente tem que ficar em casa. Claro que, no ponto de vista de muitos, é necessário que a gente realmente fique em casa, e graças a isso, talvez isso colabore com a gente ficando em casa. Mas não é como se existissem milhares de pessoas a todo momento defendendo que a gente pare de ter liberdade de expressão. As pessoas só não percebem isso porque essa tomada de liberdade está sendo justificada por algo. Daí varia o quanto vai ser tomado e por qual motivo. Então é muito interessante ver esse ponto, né? Porque é claro para nós. Por exemplo, eu acho a quarentena viável. Eu acho que as pessoas tinham que realmente ficar em casa. A diferença é o método. Isso é que vai variar se você está restringindo a liberdade de alguém ou não. Mesmo que isso se torne necessário por certo ponto de vista em alguns momentos, como foi na China ou na Itália, por exemplo. Estava saindo de qualquer limite, né? Uhum. Porque aí, quando se trata de qual o limite da liberdade para você poder fazer uma decisão, aí isso já entraria numa discussão entre ética kantiana, ética utilitarista, que é algo que está além do objetivo, ou até mesmo dos assuntos que a gente tá um pouco além dos assuntos que a gente queria abordar nesse podcast, mas eu acho que é algo que deve ser levado em conta, que isso de impor certos limites à liberdade é algo que está tão entranhado no sistema que a maioria das pessoas realmente não param para pensar as ramificações que isso pode ter, como a questão isso pode parecer completamente trivial ou sei lá, nada a ver comparado à situação que a gente está vendo agora, mas eu acho o fato de você não poder fazer um sinal nazista, ou não poder comprar o livro no Hitler no Brasil, uma babaquice. Você ser preso por causa disso. Tipo, eu não sou obviamente eu não sou nazista. Muito, muito pelo contrário. E ainda assim eu acho uma puta de uma idiotice. Mas na democracia todo mundo sempre tem o direito de ser imbecil. Todos têm o direito de estarem errados. Exato. Eu tenho direito. Você tem completo direito. Eu tenho o direito de te achar um babaca. Só que você tem completo direito de ser um babaca quanto você quiser. E essa é a questão dos limites novamente. Por que tal livro foi proibido? Por que não? Hitler foi um líder que matou milhões de pessoas. Ok. Então, se esse é o seu parâmetro para poder proibir mídias de uma certa pessoa, por que nenhum livro de Mao Tse Tung, por que nenhum livro de Joseph Stalin, por que nenhuma da mercado desse tipo de pessoas está sendo proibido? Não só isso, como também a desinformação que chega, né? Exato. Porque se você priva as pessoas de saberem o que é nazismo, elas podem acabar achando que é um negócio legal, porque não sabem realmente o que foi. Uhum. Sim, porque eles não têm acesso a esse tipo de mídia. Isso não sou só eu hateando, falando porque eu não gosto de comunismo. Não tem nada a ver. É simplesmente o fato das pessoas, colocarem limites na liberdade, na liberdade, sem ter ou uma justificativa ou nenhuma justificativa, que eu pessoalmente acho que não deveria haver justificativa. Mas até mesmo quando eles tentam impor uma justificativa, ela é falha. Tipo assim, isso é uma péssima explicação. Tem, por exemplo, se o meu vizinho tá às 4:30 da manhã com um som lutado na casa dele, ouvindo qualquer coisa, desde funk até o 13º salmo da Bíblia, enfim. Se ele tá às 4:30 da manhã ouvindo isso com volume no talo, ele tá invadindo a minha propriedade privada, ele tá privando o meu sono. Então, dentre mais algumas regras, você não pode, por exemplo, encostar, olhar obsessivamente para uma pessoa. Existem alguns limites dentro disso, lógico, mas nada comparado a me privar de conhecimento ou privar as minhas ideias. Ideias não podem ser privadas. Sim, claro.
Assim como a lei naquela lei de não poder usar. Se não me engano, era patinete ou era bicicleta sem capacete no Rio de Janeiro? Patinete, em São Paulo. Patinete, não poder usar sem patinete. E eu acho que eu pessoalmente acho um absurdo. E um argumento que eu acho muito bom que você tinha colocado na discussão que a gente teve seria caso isso ocorresse um acidente que levasse uma conta ao hospital. Mas enfim, eu acho que caso para esse tipo de liberdade ter uma justificativa, teria que ser uma ameaça, teria que ser uma afronta direta à questão da propriedade. Deveria ser uma afronta direta à questão da propriedade privada. Tanto como o cara estourando música nos seus ouvidos, ou o cara tentando te roubar, seria, de certa maneira, ser interpretado como uma espécie de influência direta. Só que o cara querendo usar patinete sem capacete e acabar trazendo uma conta pro hospital, é você tentando fazer uma correlação de causalidade, que é você jogando no IC. E, sinceramente, a partir do momento que ele paga pelos serviços do hospital, ele tem o direito. É a privação da liberdade dele saber se ele pode ou não usar o capacete. O que o Estado tem que fazer é recomendar nesses casos. Ele não pode virar e falar, faz. Ele tem que recomendar. Ele vira e fala, a gente recomenda que você use o capacete. Sim. Se isso é útil ou não, ele tá recomendando da maneira errada. Mas nunca, literalmente, obrigar as pessoas. Que é o que a gente vê no mundo a todo momento. Sempre que é alguma coisa que foge um pouco do controle do governo, um pouco do controle do Estado, Sim. Simplesmente eles privam a liberdade das pessoas. Claro, não, porque é o que mais aflige eles. E as pessoas pensam de maneira diferente. Nem todo mundo vai concordar com essa quarentena. Nem todo mundo vai concordar em ficar em casa, nem todo mundo vai concordar em sair de casa. As pessoas vão defender propostas diferentes. Cada Estado botar propagandas e espalhar essa informação. Mas não cada Estado dar uma multa pra quem sair de casa. Isso é uma maneira tirânica de fazer isso, que só cria meios maléficos da pessoa fazer esse tipo de coisa. Como a primeira história. Até parece que maconha é ilegal. Você pode ser pego com um pouco e preso, mas não é como se você não pudesse comprar, sabe? Não, nada sim. é ilegal. Não tem essa. O Estado tenta, da forma mais tirânica possível, impedir as pessoas de fazerem aquilo que elas acham que elas deveriam fazer. Só que eu sempre acho que ele faz isso de maneira errada. Porque o que as pessoas acham que elas podem fazer, elas deveriam poder. Ele deveria mudar antes de mudar o que as pessoas acham que elas podem fazer. Aí é que tá, na conscientização. E o que me dá mais medo é o fato das pessoas. Se você não tivesse colocado o caso do patinete na minha frente, eu não ia saber que esse era o caso. Eu não ia saber que é uma lei que você tem que colocar o capacete, que você teria que colocar o capacete. E eu olho para os lados pensando, por que não tem ninguém discutindo isso? Por que não tem ninguém incomodado com o fato deles serem obrigados a fazer alguma coisa por uma entidade afora, a troco de uma multa, sendo que eles não estão causando mal a ninguém por estarem fazendo? E é o mesmo caso da maconha. Não, se você usar... Não, mas maconha é a porta de entrada para drogas mais pesadas. Sim, mas e se a pessoa quiser usar tais drogas mais pesadas, ainda continua sendo o problema dela. Mas isso vai causar problema no tráfico. O tráfico só é um problema porque isso existe em primeiro lugar. E a questão, não querendo passar pena em ninguém, eu tenho vários amigos que fumam. Maconha. E fumar maconha não te transforma automaticamente em alguém que simplesmente vai querer pegar todas as drogas. E essa nem deveria ser a questão. E por isso mesmo que eu chego ao ponto que é algo que eu sei que se eu disser para a maioria das pessoas, vai acabar, chamo de vários nomes, assassino, mas eu não acho que a quarentena deveria ser obrigatória. Porque a quarentena no Brasil continua não sendo obrigatória. Só que muitas pessoas estão ficando em casa. E várias pessoas das que estão saindo meio que são obrigadas a sair. E quando se trata do caso de... mas diminuiria a curva do vírus. Sim, diminuiria. Só que quando você para pra pensar nas possíveis ramificações do que vai acontecer, que é dar ao Estado o poder de dizer o que eu vou fazer e quando eu vou fazer, sem eu ter dizer nisso, eu honestamente preferiria defender a liberdade de todo. Eu admito que isso possa demorar mais tempo para poder combater o vírus por causa disso. Mas outro grande problema é que as pessoas tratam o Estado como se fosse um pai.
como se ele estivesse lá pra dizer o que você deve ou não deve, o que você pode ou não pode fazer. Não é como se as pessoas fossem... como se as pessoas não fossem adultos, que têm ideia do que podem, do que não podem fazer e das consequências dos próprios atos. É tratar as pessoas como se fossem crianças e o Estado como se fosse um pai. E o erro começa aí. Daí a gente vê grandes ramificações em todos os sentidos. Desde pessoas se apoiando em planos sociais, como o Bolsa Família, que é uma ajuda válida, para a ação social, sabe? É um reforço social. Até as pessoas passarem a se acomodar, até comodismo dentro disso, e passarem a viver da Bolsa Família. Sabe? Elas enxergam o Estado não mais como um servidor ou uma pessoa que está lá trabalhando para o bem geral público. Não, elas enxergam o Estado como alguém que deveria cuidar das pessoas. Isso não é verdade. O Estado não foi feito para cuidar de ninguém, ele foi feito para manter a ordem. E aí, no final a gente acaba tendo a visão de que o que é público é de todos e o que é meu é bom, sabe? Não, o que é público é de todos não, desculpa. O que é público é do Estado. O que é público não é do Estado, porque o Estado pertence a gente. Então meio que o que é público é nosso e a gente tem que cuidar do que é público. Não que isso se encaixe diretamente com o coronavírus, mas dá uma certa abertura pra gente entender como esses processos de cerceamento de liberdade funcionam. É inevitável chegar nessa discussão. Porque essa questão de fazer ou não a quarentena, não só uma questão do vírus ou uma questão econômica, é essencialmente uma questão de liberdade. É uma questão do Estado te dizendo o que você deve ou não fazer. E, de novo, não. E as pessoas podem dizer, não, mas é uma questão de uma pandemia. E, de novo, você tem que se perguntar quem define esse limite, onde o limite acaba e por que esse limite existe. E se você for dizer não, quem define esse limite são os políticos, você sabe que os políticos estão para fazer algo além do que é possível para poder beneficiar a si mesmos. E isso é algo que está se mostrando, principalmente na pandemia, com o tanto de com leis sendo passadas para poder beneficiar os próprios políticos, que não tem nada a ver com o combate ou não do coronavírus, como levando em conta aumentos de salários e esse tipo de coisa. E só um adendo, Pedro, Sim. É que o estado de São Paulo, por exemplo, ele tá tendo vários cortes de gasto que nunca influenciam no salário de nenhum político. Eles cortam verba de estrada, cortam verba de educação, mas nunca diminuem os próprios salários. A tendência do governo é sempre crescer. E político no Brasil, principalmente no Brasil, se tornou uma profissão. Muitas pessoas brincam. Cara, não passei no vestibular, não fiz tal coisa, eu vou virar político. E não é algo de outro mundo, esse tipo de coisa acontece. Pessoas com carreiras políticas, né? A gente vê, o Bolsonaro ele literalmente tem uma carreira política. Ele decidiu virar político. Sim, e não pode negar que é lucrativo. E o pior é, eu não posso julgar as pessoas de chegar e falar, cara, eu vou virar político porque eu vou ganhar muito dinheiro. Se eu conseguir fazer... Se eu souber jogar o jogo direito, eu vou trabalhar pouco, eu vou ganhar muito dinheiro e eu praticamente não vou ser responsável por nada. E do jeito que o jogo tá sendo jogado no Brasil, eu não posso culpar a pessoa por fazer isso, porque, cara, ela meio que tá certa. Ela vai ganhar muito dinheiro por pouca responsabilidade. De um jeito bem egoísta, ela tá pensando no pão dela. Sim, exato. Não que eu não seja a favor de linchar essa pessoa até o final e falar, olha só, quando você garantir o seu pão, você vai deixar outras 15 pessoas sem comer. Mas sim, é compreensível o ponto dela. Obviamente não dizendo que eu faria o mesmo. Essa é a questão. Só porque você defende o direito de alguém fazer... Isso é um grande problema. Só porque eu defendo o direito de alguém fazer alguma coisa, não significa que eu faria o mesmo. Se eu defendo o direito de alguém de comprar um livro do Hitler, não significa que eu sigo os ideais dele. Se eu defendo o direito de alguém sair de casa quando quiser, eu não estou sugerindo que eu não estou dizendo que as pessoas para saírem da quarentena. Eu estou defendendo o seu direito de executar uma ação, independentemente
independentemente dessa ação ser correta na visão de outros ou não, é o seu direito de É fazer. aquela famosa frase do Voltaire, né? Posso não concordar com uma só palavra sua, mas defenderei até a morte seu direito de dizer. Sempre, eu acho isso lindo. É. Você pode falar o que você quiser, você pode fazer o que você quiser. Óbvio, desde que não diretamente ameace a propriedade privada de outra pessoa. E ainda assim, eu posso achar você um babaca por causa disso. Eu posso ter problemas com você por causa disso, mas ainda assim, você pode falar. Em certas ocasiões, esse termo, né, propriedade privada, ele é bem ambíguo, na verdade. Ele é bem Mas é ambíguo. claro. Eu acho que ele é um ótimo tema para um próximo podcast. Muito obrigado para você que acompanhou até aqui. A gente pretende continuar com esse projeto, foi só o primeiro teste, ainda vendo como tá. Muito obrigado e é isso. Valeu. Adeus.